Nesta aula, vamos falar sobre gêneros textuais, um tema muito importante para você que vai fazer vestibular, Enem e até concurso. Vamos lá? Olá, eu sou Yasmine e vou te dar uma força para entender tudo sobre gêneros textuais de uma vez por todas. Eu estou sempre aqui no canal da Imagine, trazendo dicas de português, gramática e muito conteúdo importante para você que quer se dar bem na prova de linguagens e na redação. Ou ainda para você que quer acessar de forma simples conteúdos de português e redação. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Hoje, o vídeo é sobre gêneros textuais. Vou falar sobre a diferença entre gêneros e tipos textuais, quais são os principais gêneros textuais, como você pode identificá-los, diferença entre gênero textual e literário, e ao final vou dar uma dica relacionada a este conteúdo que vai te ajudar a redigir textos em diferentes processos de seleção para o ensino superior. Antes de detalharmos os principais gêneros textuais, vamos apontar as principais diferenças entre tipos e gêneros textuais. Vamos falar um pouquinho então sobre o que são os tipos textuais. Bom, um falante natural da língua portuguesa sabe de maneira instintiva qual tipo textual deve utilizar para cada uma das colocações que deseja fazer. Devemos pensar em tipologias textuais, o que é um conceito que se confunde muito com o de gêneros textuais. Entenda, porém, que os dois coexistem e se relacionam. Se você quer, por exemplo, opinar sobre alguma coisa no Facebook, sabe que deve utilizar fatos, dados e notícias para embasar sua argumentação. Você deverá utilizar, então, a tipologia argumentativa, representada de maneira mais concreta pelo gênero textual dissertativo. Mesmo que você não conheça essa nomenclatura, ele é um tipo textual que você deverá usar para expressar sua opinião e defender seu ponto de vista. Já os gêneros textuais são uma espécie de modelo, mais ou menos rígida de texto. Eles são convencionalmente vinculados a determinados espaços institucionalizados, o que significa que pode-se falar em uma estabilidade para os gêneros textuais. Vamos simplificar um pouquinho. Os gêneros textuais são grupos de textos organizados de acordo com as suas peculiaridades, o que envolve os assuntos, o papel dos interlocutores e a sua situação, tendo funções sociais próprias. Muito bem, agora que vocês sabem o que são, vamos tratar dos principais gêneros textuais? A partir do momento que você souber das características dos gêneros textuais, você conseguirá identificá-los, entendê-los e nunca mais errar questões relacionadas a eles. Além, é claro, de se preparar para o Enem e demais vestibulares. Bom, o primeiro gênero é o propagandístico. Ele é composto por textos que podem passar a intenção de venda, como os anúncios e as propagandas. São textos geralmente curtos, que quebram a expectativa do ouvinte ou leitor, induzindo ao consumo. São inovadores, criativos e podem utilizar a linguagem verbal e a não verbal, como imagens, desenhos, além de cores chamativas para seduzir. Além disso, os textos propagandísticos podem também ser informativos apenas, como as campanhas do Zé Gotinha, sabe? Que objetivam instruir a população a vacinar os seus filhos. O segundo gênero é o dissertativo. Sabe a redação do Enem e da FUVEST? Então, ela é um exemplo de gênero dissertativo. E é por isso que, para ir bem nesse tipo de texto, você deve seguir algumas diretrizes, como utilizar dados, fatos, notícias e exemplos para expor sua opinião e defender o seu ponto de vista de maneira impessoal, por meio de argumentos. Já o gênero narrativo é aquele que conta uma história por meio de um narrador. Não é difícil decifrar, não é mesmo? Os narradores podem ser personagens e participar ativamente da história, contando-a pelo seu ponto de vista. Ou podem ser oniscientes, que são aqueles que não fazem parte da narrativa, tendo acesso a todos os pontos de vista, tipo Deus, assim. Os textos narrativos contam com a trama e geralmente com o clímax, que é o ponto alto da história, o que dá um certo ritmo para a história. Além disso, o tempo pode ser linear, que é aquele cronológico, ou digressivo, que é o tempo psicológico. Os textos narrativos cronológicos eram também conhecidos antigamente como aventuras. Já as narrativas que brincam com o vai e vem do tempo são geralmente as psicológicas, e uma das grandes autoras dessas histórias é a Clarice Lispector. O gênero injuntivo é composto por textos de instrução. Utilizam verbos no imperativo e uma linguagem mais técnica e objetiva, sabe? Alguns exemplos de textos injuntivos são os manuais das coisas que compramos, bulas de remédio e receitas de bolo, por exemplo. O gênero artístico é aquele que contém uma linguagem livre, simbólica e plurissignificativa. Produz reflexões ao leitor, sabe? Levando-o à catarse. O poema e as manifestações artísticas, como séries e filmes, fazem parte desse gênero. O gênero jornalístico é aquele que informa ao leitor ou ouvinte.
Eles devem prezar pela imparcialidade, expondo os fatos e respondendo a algumas questões, como, por exemplo, o que, onde, como e com quem algum fato aconteceu. A linguagem desse tipo de gênero vai depender muito do meio de circulação. No Jornal Nacional, há a utilização da norma culta, por exemplo. Porém, se você está em um site de fofocas das celebridades, certamente a linguagem será mais aberta e livre. Bom, agora vamos para as principais diferenças entre os gêneros textuais e os gêneros literários. Bom, muita gente faz uma certa confusão entre gêneros textuais e literários. E é por isso que vamos explicar para vocês as principais diferenças. Confira. Enquanto os gêneros textuais englobam todos os tipos de texto, os gêneros literários são grupos de textos especificamente literários. Bom, meio confuso, né? Mas é o seguinte, eles podem ser de 3 tipos diferentes. Eles podem ser épicos, líricos e dramáticos. Bom, as obras de Homero, Ilíada e Odisseia são exemplos canônicos de textos épicos. Os textos épicos contam com feitos heróicos de um determinado povo. São narrativos e, portanto, podem possuir narradores, personagens ou oniscientes, que participam ou não da história. O tempo pode ser linear, seguindo uma ordem cronológica, ou não linear, que é aquele tempo conhecido como psicológico que a gente já falou. Além disso, o espaço onde se passa a história pode ser real ou imaginário. Os textos líricos, originalmente, sempre vinham acompanhados por uma lira, ou seja, uma canção. São textos, em sua maioria, poéticos, marcados pela subjetividade, já que por meio dos versos, o eu lírico, que é quem conta a história, manifesta suas emoções, desejos e sensações. Os sonetos de Vinícius de Moraes são o melhor exemplo para caracterizar textos líricos. O gênero dramático é caracterizado por uma história com um fim trágico. Seu enredo pode ser uma tragédia, geralmente protagonizado por alguém que faz parte da nobreza, e neste caso a obra terá uma linguagem mais elevada. Ou o enredo pode ser também uma comédia, tendo como personagem principal alguém pobre, e neste caso a linguagem poderá ser mais coloquial, beirando muitas vezes o ridículo, o que dá um tom de comédia. Os textos dramáticos voltados à encenação, como os roteiros de teatro, cinema e novelas, não possuem narrador e são contados de maneira indireta, por meio de rúbricas, que são aquelas informações de apoio para a leitura e montagem de cenário. Além desses tipos icônicos, hoje em dia nos deparamos também com os gêneros híbridos, que misturam traços de diferentes gêneros literários, chamados gêneros ensaísticos. Os gêneros ensaísticos são advindos da modernidade e misturam características de diferentes gêneros literários. A carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao encontrar o Brasil traduz bem o que é essa linguagem artística em contexto de literariedade. São textos não ficcionais que apresentam muitas vezes uma linguagem artística expressiva, como cartas também do Caio Fernando de Abreu, Clarice Lispector, além de ensaios, artigos, diários, crônicas e autobiografias. É interessante pontuar também que esses textos fazem uso de diferentes figuras de linguagem. E agora, como prometido no início do vídeo, vou falar para vocês a relação dos gêneros textuais e das provas escritas no Enem e demais vestibulares. Bom, a redação do Enem faz parte do gênero dissertativo argumentativo, mas existem outros vestibulares que exigem textos diferentes, que podem ou não fazer parte do gênero dissertativo. A Unicamp e a FUVEST são exemplos de vestibulares que mudam os tipos textuais de um ano para o outro. Por isso, o que você precisa saber para redigir qualquer que seja o tipo de texto é como identificar os diferentes gêneros textuais, entendendo quais são as suas principais características, para assim conseguir redigir um texto adequado. Além disso, saber quais as características de um determinado gênero podem te ajudar e muito a compreender a intenção do autor em algum texto cobrado em sua prova de linguagens do Enem ou qualquer outro vestibular. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de gêneros textuais, com tudo que você precisa saber. O ideal agora é pôr em prática. Escrever, escrever, escrever. Se curtiu, deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!